Olá! Bem-vindos ao segundo vídeo da Universidade LumiKit sobre iluminação teatral. Meu nome é Casemiro Azevedo, e no vídeo de hoje iremos começar a programar um show no software LumiKit, nos apropriar e executar de alguns conceitos que conversamos no último vídeo, e vamos montar o visualizador 3D. Primeiramente, é importante ressaltar uma coisa. Assim como todas as outras áreas da iluminação, cada operador tem a sua maneira de criar seus shows e de operar. Eu vou tentar ser o mais abrangente possível, mas, claro, acabarei caindo nos meus próprios caminhos. O que funciona para cada iluminador é o certo para si, e essa troca de conhecimento é o jeito de seguir em frente. Outra coisa para se notar é que, geralmente, pela natureza e mecânicas da iluminação teatral, é difícil ter um show base para todas as peças, mas é comum ter um show base para cada peça teatral que o iluminador criar. Aqui vamos fazer um exemplo dessa técnica. Antes de montar o show para a peça e começar a visualização, a iluminadora ou o iluminador já passaram pelas fases de ensaio e de pesquisa da peça que irão iluminar utilizando todas as técnicas e estudos que comentamos no último vídeo. Então, para usar de exemplo, vamos utilizar uma peça fictícia que seria uma sketch, uma peça curta, geralmente fragmentada, de 10 a 20 minutos. A nossa sketch vai ter 5 cenas. Não vamos utilizar nenhuma história específica, vamos apenas utilizar as atmosferas dessas cenas para exemplificar melhor o trabalho. A cena ação. Cena 1. 3 pessoas se encontrando em uma casa, no meio do palco. Cena 2. Uma das pessoas sai sorrateiramente, fica de um dos lados do palco, à esquerda alta, enquanto a outra pessoa fica do outro canto, na direita baixa. Algo tenso é revelado para o público. Cena 3. As 3 personagens se confrontam, brigando entre si sobre uma quarta personagem, de volta no cenário da casa. Cena 4. O espírito dessa quarta pessoa aparece espectralmente no palco. Cena 5. As 3 personagens desaparecem, palco vazio. Apenas um quadro com uma foto dos 4 personagens em cena. Um texto é dito em off. Off significa apenas no sistema de som, sem presença física na cena. E esse é o fim da peça. A partir dos ensaios e das conversas com a direção, cenário, música e elenco, temos algumas diretrizes para essas cenas. A primeira cena é casual, tranquila, realista, quase feliz. A segunda cena é de quebra, onde se angustia um pouco o público, mostrando o conflito. A terceira cena é de tensão, briga e confusão. A quarta cena é a resolução desse conflito, a amedrontadora, quase num estado de sonho. A quinta cena é o final e a culminação de toda a peça. Também sabemos que o cenário da peça é constituído de 4 tapadeiras, 2 verdes e 2 azuis, todas no fundo, e um quadro pendurado em uma delas. Então, primeiramente, vamos montar esse palco no 3D para termos como visualizar a cena que iremos gravar. Ao abrir o programa LumiKit, podemos ir até o botão 3D. Depois clicamos em Configurações e Editor 3D. Nessa tela, pode-se tanto utilizar o local padrão quanto criar um novo. Nós vamos criar um novo para adequar ao teatro que iremos estrear esta peça fictícia. Agora, com o projeto em branco, vamos clicar no gerador de local 3D. Aqui temos várias opções para criar nosso palco base. As dimensões do ambiente são as medidas das paredes de cobertura, onde os fachos da simulação 3D irão parar. As paredes e coberturas são as paredes que ficarão em volta do seu palco. Agora vamos para a parte principal. Primeiro colocamos as dimensões que o palco terá, o tamanho, a altura do palco em relação ao chão e o tipo de palco, que pode ser tanto selecionado palco para show, quanto o que utilizaremos, teatro. Há a possibilidade de criar alguns objetos pré-definidos no palco, como uma orquestra ou um corpo de balé.
O programa cria um palco com 5 coxias e 9 varas de luz, porém nenhuma vara de frente. Vamos adicionar isso. E também vamos colorizar o palco para tudo ficar mais distinguível. Para colorizar um objeto 3D da cena pré-definida, vá até a aba Objetos e clique 2 vezes no objeto que você vai querer trocar a cor. Vai abrir uma tela de edição. Aí vai aparecer na tela o objeto base, que no caso é um cubo. Não tem problema, pois ele é transformado e escalado no 3D depois. Selecione o objeto base. No menu que abre, abaixo, existem diversos parâmetros. Um deles é o Color. Clique 2 vezes. Selecione a cor desejada. Aqui vou escolher um marrom para o palco. Clique em Salvar. Nomeie o novo objeto como desejar. Feche a janela. Agora, no editor de locais, selecione o objeto que você vai querer trocar e no menu que abre abaixo, vá até File Name e clique 2 vezes sobre ele. Clique em Objetos do usuário. Selecione o palco que criamos e dê um confirmar. A cor mudou. Podemos fazer isso com qualquer objeto, palco ou não. Agora vamos construir as tapadeiras que fazem parte do cenário. No editor de locais, vamos clicar 2 vezes em qualquer objeto para editá-lo. Podemos fazer isso também abrindo a tela de configuração do 3D e clicando no botão Editor de Objetos. Selecione o objeto 3D e exclua-o. Agora vamos criar um novo objeto. Clique em Objetos, Adicionar e adicione uma forma base. Como queremos uma tapadeira, vou selecionar um cubo. Vou renomear o objeto para Tapadeira Base. Eu sei que a tapadeira tem 2 metros de altura, então no eixo Scale.y eu vou colocar 2 e dar um Enter. No eixo Scale Z, vou colocar 0,1 e dar um Enter. Assim ele fica fino como uma tapadeira. Essa tapadeira do cenário tem ainda um avanço de madeira no meio para objetos cênicos serem colocados. Como a luz vai pegar na diagonal desse cenário, para melhor visualizar o efeito, vou adicionar esses objetos. Adicione um novo objeto. Vamos adicionar uma pirâmide de bases paralelas. Vou trocar o ângulo X para 90 graus. Vamos mudar o tamanho dela. Nos menus Scale Todos, coloque os centímetros aproximados do objeto. Agora no menu Posição Z, vou aproximar o objeto da estrutura. Agora vou copiar o objeto para fazer o do outro lado. Selecione o objeto e aperte Ctrl C e Ctrl V. E reposicione-os como anteriormente. Agora, com os mesmos métodos, vou criar uma prancha de madeira em cima dessas guias. Pronto, está feita a nossa tapadeira base. Agora vamos colorizar este objeto. São 4 tapadeiras, 2 azuis e 2 verdes. Façam o mesmo processo que fizemos com o palco com cada objeto, e depois clique em salvar como, e salve uma nova versão para cada cor.
Agora vamos gerar a vara da frente. São os mesmos passos anteriores, porém agora utilizaremos um cilindro como base. Agora é só adicionar e posicionar nossos objetos no palco. Vamos em Adicionar objeto, o sinal mais em verde, Objetos do usuário e vamos selecionar a tapadeira azul. Inserimos a quantidade também. Ele vai adicionar clipando no palco. Selecione a tapadeira na tela ao lado. Assim que selecionar, clique no espaço do palco para acionar o objeto. E com as teclas de direção do teclado e as setas, mova o objeto pelo espaço. Para mexê-lo para cima ou para baixo, segure Shift mais as setas. Vou fazer também o cubo para simular o quadro que vai na tapadeira central. Vamos selecionar agora a vara da frente e movimentamos para o local desejado. Pronto, temos o nosso palco. Não nos esqueçamos de salvar, porque nada pior que trabalhar um monte e perder todo o processo depois. Agora fecharemos o palco e vamos confirmar no editor. Feito! Agora é decidir como queremos iluminar todas as cenas. Para a primeira cena, por ela ser casual e tranquila, uma das maneiras de chegar nesse resultado é utilizando-se de contras gerais que revelem tudo, não deixando nada escondido para a imaginação da plateia preencher. Vamos utilizar um contra de LED na cor âmbar, laterais com corretivos azuis e uma frente aberta de par 64 foco 5. Essa é apenas uma maneira de se chegar nesse resultado. Os estudos que falamos no último vídeo sobre poética, intensidade, atmosfera, cor e todos os demais se aplicam de maneiras diferentes dependendo da visão do iluminador e da iluminadora, em conjunto com a direção artística da peça. A segunda cena é uma de revelação e segredo entre dois personagens. Vamos demonstrar isso separando-os em cena com um foco cada, um elipsoidal para cada personagem, o resto do palco escuro. Na terceira cena, onde ocorre a briga, utilizaremos a geral anterior para dar uma sensação de retornar para o lugar da primeira cena. Porém, vamos dar uma atmosfera de tensão e conflito. Vamos utilizar a mesma cena de antes, porém com as laterais em vermelho para acentuar. Na quarta cena, vamos fazer um efeito de silhuetar o fantasma em relação aos atores, utilizando um elipso de contra no fantasma, e deixar a cena mais etérea, mais sombria. A quinta cena é a final, onde a parte importante é focar o quadro das 4 personagens. Usaremos um foco de elipsoidal bem fechado no quadro e um contraluz geral para dar uma destacada leve no cenário. Agora que temos uma ideia geral do que queremos fazer, iremos passar para a parte mais prática. Vamos colocar os aparelhos de iluminação no nosso arquivo de show da LumiKit. Para adicionar os aparelhos no show da LumiKit, iremos no botão Show e clicaremos em Novo aparelho. Primeiro vamos fazer as LEDs. Vou nomeá-las como LEDs Contra. Depois vou selecionar o tipo de aparelho, no caso uma para RGB redonda. Agora iremos selecionar seu número de canais e montar a personalidade.
Existem vídeos no canal da LumiKit explicando em detalhes esse processo, mas o básico é selecionar os canais disponíveis e numerá-los de acordo com a personalidade. Um erro muito comum entre os iluminadores do teatro, assim que pegam o LumiKit, é calcular o canal DMX e colocar no canal da personalidade. O que vai no canal da personalidade é o número da ordem de personalidade. Então, o dimmer é o canal 1, red 2, green 3, blue 4, white 5, âmbar 6, strobo 7 e especial 8. Agora, duplicaremos esse LED para todo o nosso contra. Vamos querer também uma frente de par 64 foco 5. Crie um novo aparelho como antes. Nomeie-o. Mas agora no tipo de aparelho selecione dimmer canal 1 redondo. Agora, selecionamos o dimmer e deixamos como canal 1. Vamos agora para a aba Simulação e 3D. Na cor, vamos selecionar a cor mais parecida com esse artefato incandescente. Uma par 64 geralmente está nos 3200 Kelvin de temperatura de cor, então selecionaremos esta para as pares da frente. Temos de ajeitar aqui também o ângulo de abertura. Nas pares 64 foco 5, aqui no Brasil é conhecido como foco 5, lá fora eles chamam de MFL. A foco 5 tem 24 graus de abertura. O lumen geralmente vai até 28.000. Duplique-a até chegar ao número desejado. Para as pares da lateral, as queremos corretivadas em azul. Esse efeito seria atingido utilizando filtros de luz ou gelatinas CTB. Aqui iremos selecionar uma cor azulada, ao invés dos 3200K. Caso quiséssemos outra cor de gelatina, poderíamos escolher as cores manualmente no seletor de cor, como faremos para as laterais vermelhas. Vamos adicionar as elipsoidais. O processo de criação do aparelho é o mesmo com uma particularidade. A elipso possui ajuste de foco, manual, mas ainda assim ajustes de foco, zoom e recorte. No 3D da LumiKit não conseguimos, nessa versão que estamos, chegar num controle total do foco das facas e do zoom. Mas para pré-visualizar e conseguirmos fazer a gravação das cenas para chegar no teatro com tudo pré-gravado, podemos utilizar na aba Simulação 3D um foco de abertura aproximado que utilizaremos na elipso, como fizemos com a par. As elipsos são fabricadas com ângulos de abertura diferentes, 10, 36, 25 e 50. Escolha um foco que se adapte a esses ângulos e que seja melhor para simular a sua intenção na cena. Cada elipso terá seu foco específico. Feito tudo isso, agora vamos confirmar e posicionar os artefatos no 3D. Vocês verão que a aba Aparelhos agora está com os artefatos que criamos. Agora o trabalho é clicar em cada um deles e posicionar de acordo com o seu desenho de iluminação. Eu particularmente gosto de utilizar as visões 2D para esse trabalho. Logo acima da janela de edição existem duas abas, 2D Top e 2D Front. Clique na primeira. Agora podemos ir selecionando os artefatos e posicionando no palco com as setas direcionais. Uma ferramenta útil são as 4 barrinhas que aparecem no canto superior, que se chamam Distribuir Objetos. Ela distribui aproximadamente os objetos selecionados e os coloca em ordem. Isso ajuda muito para seguir distribuindo sem ficar buscando os artefatos aleatoriamente. Sugiro sempre selecionar os objetos e clicar nesse botão e ir distribuindo dali.
Assim que terminar de posicionar na visão Top, clique na aba Front. Agora iremos ajeitar a altura dos artefatos. Agora vamos afinar os refletores. A flecha que sai apontando para a frente do artefato é a direção que ele está apontando. Utilizando as barras dos ângulos abaixo da tela do editor, vamos apontar cada artefato para o local aproximado que desejamos no palco. Outra coisa que ajuda é a cruz com as linhas de direção azul, vermelha e verde. Caso precise ajeitar um pouco depois que abrirmos o visualizador externo, voltamos para essa tela e reafinamos o artefato. Tudo pronto. Agora vamos abrir o 3D externo e checar a nossa afinação. Para conseguirmos visualizar esse palco no 3D externo, ou mesmo no interno, é importante que ele esteja como local ativo. Então vamos selecionar a Sketch e utilizar esse local. E confirmar. Antes vou ajeitar os aparelhos na tela de seleção para ficar melhor de visualizarmos. Agora com o 3D externo aberto, vê-se que ele abre sem nada. Basta ir em 3D e clicar em atualizar visualizações 3D. Vamos fazer os testes então. Para selecionar os aparelhos, eu seleciono os aparelhos que eu quero na tela de seleção e abro os canais correspondentes. Vemos que eles estão com os endereços batendo. Vamos ajeitar isso. Para ajeitar os endereços conflitantes, vamos em Show, vamos selecionar todos os aparelhos, clicar em Mudar endereços DMX e vamos selecionar Usar a quantidade dos aparelhos DMX. Para essa opção funcionar, temos que colocar de maneira correta a quantidade de canais de cada personalidade do aparelho. Assim, elas não entram em conflito. Selecionada essa quantidade de canais dos aparelhos DMX, confirmamos. Como podemos ver, na quantidade de canais baseados na personalidade, agora todos estão organizados no projeto. Clique em confirmar. Vamos testar de novo. Vou selecionar as LEDs. Outra opção é arrastar o mouse e criar uma caixa de seleção para todas elas. E vou abrir os canais correspondentes. Ali estão elas. Já encontramos alguns problemas. Vamos resolver isso no show. Quando nós mudamos a simulação 3D e o ângulo, esquecemos de colocar a angulação correta dessas pares. Elas têm um ângulo parecido com as Focus 5, então vou colocar 24 graus de abertura. Vou confirmar. Confirmar aqui. E vemos que mudou apenas uma aqui no 3D. Para duplicarmos essa configuração para todas as LEDs, voltamos em Show, clicamos na LED que mudamos e clicamos em Copiar propriedades. Aqui vemos que pelo nome, o programa já selecionou as corretas. Caso estivesse errado, era só selecionar o resto. Vamos deixar assim
e clicar confirmar. Vamos confirmar na tela e ver o 3D. Agora todas as LEDs estão com o grau certo. Vamos checar o resto das afinações. Já vimos alguns problemas na afinação. Vamos ir abrindo o editor 3D e salvando para rever as posições. As posições talvez não fiquem exatas no 3D, mas isso não é problema. O 3D é apenas uma maneira para nós visualizarmos o nosso show antes, selecionarmos os canais corretos, pré-gravarmos e chegarmos no palco já com o show pronto, ou semi-pronto. Com toda a nossa cena pronta, agora passamos a gravar as cenas e a operá-las. Esses assuntos serão tratados no próximo vídeo. Muito obrigado e espero todos vocês lá.